alienando-se com o diabo. Diga-me primeiro qual o seu truque mais inteligente, aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas. Se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam no planeta Terra e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por esta questão sem respondê-la. Então, Sua Majestade, o diabo, está com medo de uma simples e humilde criatura humana? Isto está certo mesmo? Certo, para mim não está, mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos, dominei as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas, fazendo com que eu conte como as uso contra as pessoas. Você não se deu conta de que, se me forçar a revelar meus segredos, perderei minha vantagem e meu poder sobre as mentes que porventura lerem esta confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Pare de enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão, se ambos sabemos que, se você pudesse, me destruiria? Quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você, que pune pessoas inocentes, inutilizando-se dos seus medos e ignorâncias, o meu verdadeiro negócio aqui, se é que se pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas, na qual os homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em suas mentes. A arma mais poderosa que tenho sobre os seres humanos consiste em 2 princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando por esse princípio, estabeleço, gostaria de poder evitar o uso desta palavra, o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam, enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque na verdade ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal razão de por que eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. Acho que compreendi o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo da sua existência. Comece me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. O controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes vou ainda mais longe e preparo o controle da mente desses seres humanos por meio do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tem 2 maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Sim, vá em frente
e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla a mente dos seres humanos. Como já afirmei, ajuda a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como um meio de controlá-los. É aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um, entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente à completa e absoluta dominação. Diga-me, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas? Aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro nas mentes das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais desses, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas 9 portas. Então, estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Estou começando a entender os seus métodos. Agora, vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-nos sobre esse hábito que você me diz ser o seu melhor truque para controlar as mentes das pessoas. Como disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante sua juventude. Eu as induzo a alienarem-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui, pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos. Aliena-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos do meio para me darem o controle definitivo das minhas vítimas. Entendo. Faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se, induzindo-as a ir para a escola sem propósito ou objetivo. Agora, me conte alguns dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienarem-se. Bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloco em operação conjunto com os pais, professores e instrutores religiosos. Eu o previno a não me forçar a mencionar esse truque, não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos co-trabalhadores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar essa confissão em forma de um livro, o seu livro será barrado das escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos. Ele será escondido das crianças por muitos pais. Os jornais não ousarão fazer resenha do seu livro. Milhões de pessoas o odiarão por escrever este livro. Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro, exceto aqueles que pensam, e você sabe como poucos são desse tipo. Meu conselho para você é que deixe passar a revelação desse segundo truque. Então, para o meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque. Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam, é isso? Muito bem, vá em frente e responda. Você se arrependerá disso, senhor humano, mas você será alvo de piada. Devido a esse seu erro, você transferirá a atenção de mim para você. Meus co-trabalhadores, que são milhões, esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos, que eles pensam serem seus. Não se preocupe comigo. Conte-me tudo sobre esse segundo melhor truque, com o qual você induz as pessoas a alienarem-se com você para o inferno. Meu segundo melhor truque não é o segundo. Na verdade, é o primeiro. É o primeiro porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens, pais
professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem à minha causa ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho de várias formas, nunca suspeitando do que eles estão fazendo na mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Eu mal posso acreditar em você, Sua Majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas, seus pais, seus professores e seus instrutores religiosos. Aonde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas? É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle das pessoas durante sua juventude antes que eles tenham o controle de suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por ela. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito de alienação, confundindo as mentes das pessoas com as ideias que não são aprovadas e que têm a ver com o mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno. Mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o seu inferno após elas tornarem-se adultas e pensarem por si mesmas? As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Uma vez que eu consiga capturar a mente de uma criança por meio do medo, enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E a fraqueza ela carrega durante toda a sua vida. Contaminar a mente de uma criança antes de que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? Os fins justificam os meios, sendo assim, é justo. Não tenho essas limitações idiotas de certo e errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. Entendo a sua natureza diabólica. E agora vamos voltar e discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir as pessoas a alienarem-se, transformando suas vidas em um inferno na Terra. Pela sua confissão, entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora me conte como você usa pais, professores e líderes religiosos para provocar a alienação das pessoas. Um dos meus grandes truques favoritos é coordenar o esforço de pais e instrutores religiosos de forma com que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças de pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam, mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa designada por mim. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças têm de pensarem por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade. Consigo isso por meio de um truque muito inteligente. Faço com que os pais ensinem as suas crianças a acreditarem neles e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos. De que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados? Faço com que as crianças se tornem alienadas simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo dos seus pais, do quais a maioria já tem o controle e tenho como ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo, ganho a mente das crianças e subjugo a sua força de vontade exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência.
Não faz nenhuma diferença para mim de que forma a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei nessa mente por meio do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Sim, pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada. Não importa o que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva em termos de fé, coragem, esperança e propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas da minha oposição e, consequentemente, eu as perco. Estou começando a entender como você ganha o controle das mentes das crianças por meio da ajuda de seus pais e instrutores religiosos, mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. Os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças, não tanto pelo que ensinam a elas, mas muito mais pelo que eles não ensinam. Todo o sistema de escolas é administrado de forma a, estrategicamente, ensinar as crianças quase tudo, exceto como usarem suas mentes e pensar de forma independente. Vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecer modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não pertencerão mais à minha equipe.